Boa noite, galera. Esse é o Show Me the Data, ou Show Me the Data, um podcast oferecido pela comunidade DS. Olá, ouvintes. Meu nome é Meigaron e eu acho que a gente deveria separar os dados entre treino e validação, não em teste. Olá, pessoal. Meu nome é Rayane e eu acho que devemos sempre lembrar que ciência de dados é composta 50% de ciência e 50% de dados. E eu sou o Almir, e quem tem boca vai a Roma. Quem tem dados vai a Roma, vai a Lisboa, vai a Saturno, vai para onde quiser. É isso aí. Vamos lá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao novo episódio do podcast Show Me the Data, oferecido pela comunidade DS, onde o Meigaron, a Rai e eu traremos discussões relevantes sobre o mundo dos dados através de especialistas e também de pessoas como a gente que estão começando nessa área. Hoje receberemos a Alessandra Barbosa, que é estatística de formação e tem mestrado em estatística e data science e big data. Mas antes, vamos às nossas perguntas clássicas. Ale, você prefere Python ou R? Segundo, você come coxinha pela ponta ou pela base? E terceiro, é biscoito ou bolacha? Oi, gente, é um prazer estar com vocês aqui. Estou bem emocionada. Tem um pão que eu não como coxinha, já é um problema. Mas eu começo pela ponta. Boa, Ale. Ó, estamos começando a dividir a lei entre os times, né? Então, a lei do time come pela ponta. Não, se ela falar que não come coxinha, aí ela não é do time de ninguém, aí ficou em cima do muro. Muito tempo eu não como coxinha, mas eu comia quando estava no Brasil, comia coxinha direto, gostava assim. E, bem, sou do Rio, então, para mim é biscoito. Boa, Ale. Polêmico. E em questão do Python ou do R, olha, gente, eu estou apaixonada pelo Python. O que eu posso fazer? Eu comecei com R lá na faculdade. Na faculdade eu comecei com R, mas o R não conseguiu me apaixonar. Tanto é que nunca a gente teve esse amor assim muito grande. Eu achava meio estranho quando eu instalava, ele não era muito simpático, né? Assim. Sim. E eu acho que não mudou muito. Mudou o logo, né? Mudou o logo, assim, foi. E eu tô falando lá de 2000, hein? 2001, foi quando que eu entrei na estatística. Mas agora com o Python eu me sinto mais segura e é culpa do Meigaron e eu tô apaixonada pelo Python. Só para lembrar que usou a palavra culpa. Só para lembrar que o Meigaron é do time R, tá? Do time R, cara. Eu não sou muito política, eu tenho esse problema, eu tenho que melhorar essa coisa. Eu falo aquilo que eu acho. Infelizmente, o Python é mais aceito porque é socialmente aceito, né? Mas não significa aqui, né? Eu sei. Mas, enfim. Mas legal, Ale, seja super bem-vinda aí ao nosso podcast. Prazerzão de receber, né? A Ale vai falar um pouquinho mais dela, mas ela está agora em Roma, né, Ale? Está em Roma, sim. falando com a gente. De passagem. Então tá de lá, estuda com a gente, está aqui sempre com a gente. Também quem está fazendo o curso de Python lá do canal do YouTube provavelmente já conhece a Lê. Então a Lê é uma das pessoas que mais ajuda lá no canal também, junto com a Rai. Então tu ajuda muito dia a dia, ajudando as pessoas aí a aprenderem, né? Seguir uma carreira nova e se desenvolverem. Então, Ale, queria que você se apresentasse um pouquinho, contasse um pouquinho aí de onde surgiu a paixão pela estatística, como que você foi a sua graduação, como é que você foi parar em Roma. Conta um pouquinho para a gente a história. A história é um pouquinho longa. Bem, eu gosto de dizer que eu sempre estudei em escola pública, né? Eu sou da periferia do Rio e, tenho 40 anos, 41. E na escola pública, no meu tempo, ainda tinha muita qualidade, devo dizer a verdade.
E fazendo todo esse meu percurso de escola pública, eu fui parar no Cefet do Rio, fiz a prova de ingresso e comecei a fazer mecânica no Cefet. E no último ano eu fiz um estágio na General Electric e comecei a trabalhar como técnica de desenvolvimento de produção, que praticamente era para desenvolver projetos, né, na área, que Negrão, que também trabalhou em fábrica, indústria, sabe como que é. Sim. É só apagar incêndio e prevenir também incêndio. Né? Exato. E ali eu fiz um curso de Greenbelt, na época a GE estava forçando muito a parte de Greenbelt, de Six Sigma, de trabalhar com a redução da variação dos processos, de mapear processo e estatística. E ali eu me apaixonei pela estatística, mas assim, Legal. era muito receita de bolo ainda ali. E eu ainda não sabia o que fazer com a faculdade, porque tinha que trabalhar, mas queria fazer faculdade. E eu pensei em fazer economia, pensei em fazer informática, mas aí os horários para trabalhar e fazer eram difíceis. Aí até que um dia eu falei, por que você não faz estatística? Eu falei, por que não faz estatística? Legal. Por que não, né? Por que não? Por que não? Por que não? Mas naquela época, o pessoal falava estatística, a pessoa nem sabia o que era, né? Pensava que ia trabalhar no IBGE, e só aquilo ali. Eu lembro que tinha um que eu tinha na camisa escrito estatística, perguntou se eu fazia curso de estética. Caramba, essa é nova. A do IBGE é clássica, né? Tu faz estatística, vai trabalhar no IBGE, né? Vai fazer censo, né? Fazer censo. Mas essa é legal, da estética. Da estética. Você faz estética? Eu falei, não, na verdade eu faço estatística. E aí eu entrei na faculdade de estatística, eu fiz na UERJ, e ali eu entendi que era fácil entrar, mas difícil sair. Porque trabalhando, estudando, era muito, muito complicado. Estatística, o bicho pega. E era noturno, Ale? Em desistir. Era noturno. Era noturno. Nossa, pesado, tinha de manhã, desculpa, italiano, era de manhã e de noite, né? Podia escolher, e eu escolhi de noite, claro, obviamente, mas era difícil. Tá? A última aula acabava às 10h40 da noite. Trabalhar às 7 da manhã no dia seguinte. Eu pensei muitas vezes em desistir, muitas vezes, mas aí minha mãe dizia, não, você vai terminar isso. E aí foram 6 anos de estatística, entre greves e tudo mais. E álgebra linear me matava, eu fiz 3 vezes álgebra linear, mas aí eu consegui terminar, né? E eu terminei. Legal, Lê. É o que importa. Não, muito bacana, super guerreira, assim. Eu vou contar, vou emendar essa história da greve que você puxou, né? Quando eu entrei na faculdade, em 2010, eu entrei, era março, mais ou menos, eu pedi a conta do trabalho e fui estudar, né? Porque o meu era integral. E aí, entrou em greve. E qual que era o problema de greve, né? Que o bandejão fica fechado. O que é o bandejão? Bandejão é um restaurante universitário, né? Lá na USP chama de bandejão. E eu, né, o bicho, né, o calouro, né, não entendia muito bem, eu não sei cozinhar, não sei até hoje, não sei muito bem lidar com esses negócios, né? E aí eu lembro que, assim, eu tinha bolsa, auxílio alimentação e auxílio moradia, então eu morava dentro do alojamento da faculdade, era tipo 10 metros quadrados, era um quarto bem menor que esse aqui, com 2 camas e tal, e eu tinha a bolsa de alimentação, que era um cartãozinho que eu ia lá, passava e comia, né? E aí, quem era bolsista ganhava umas marmitas, porque o restaurante estava em greve, né? Aí era assim, ó, eu fui numa sexta-feira lá, e aí a moça do restaurante falou assim, olha, a gente fez umas marmitas aqui para os bolsistas, e a marmita é o seguinte, é arroz, frango e lentilha. Aí era a marmita de sexta, de manhã e à noite, era sábado, manhã e noite, e domingo, o almoço. Eram 5 marmitas, todas elas eram arroz. De uma vez? De uma vez. Mesma coisa. Dava numa sacola. Era uma sacola de mercado com 5 marmitas, iguais, assim. Todas elas de arroz, frango. E calor, tinha geladeira? Então,
Aí, no alojamento, não tinha geladeira no quarto, porque não cabia geladeira. Então, tinha que todo mundo deixar as marmitas numa geladeira só. Aí, você imagina uma geladeira Meu Deus. guardando marmitas, tipo assim, de 3 andares, acho que dava uns 40 quartos o prédio. E aí, eu lembro que era assim, na segunda a gente comeu arroz, frango e lentilha. No outro dia, era arroz, frango frito e lentilha. No outro dia, era arroz, frango empanado e lentilha. No outro dia era arroz, frango, a milanesa, a galera inventava, sabe? Chegava tipo no sábado, a gente tava, caracas, mano, vai ter que comer frango e lentilha amanhã. Aí eu juro pra vocês, hoje eu sou traumatizado com frango, sim. Eu não como frango direto porque eu ainda sinto o cheiro daquela marmita. Nossa. E aí isso foi, tipo assim, marcas na minha alma de uma greve, cara. Foi tenso, assim, velho. Traumas. Traumas. Eu só queria destacar um ponto aqui que, para quem está nos ouvindo aí, se você nunca precisou escolher um curso, porque ele combinava com o horário que você precisava trabalhar. Se você nunca teve uma mãe que ameaçou te dar um cacete se você largasse a faculdade. E se você nunca teve que comer comida de bandejão e marmita, você é privilegiado, hein? Fique sabendo. Privilegiado. Além de Esqueci aluno de escola informar que- pública, né? Que somos todos aqui. Ó. Esqueci de informar que a sua vida foi bem triste, porque a nossa foi bem emocionante. Né? Gente, eu posso contar que minha vida foi bem sem emoção mesmo. É que eu sou bem... Não, sou privilegiada demais. Dá até vergonha de falar, sabe? Aquela momento de ficar... Tá bom, nossa, galera. Que história triste. Quem dera, pior que não. Esse é o problema, né? A rica. Não, esse é o problema. Não sou. Eu tive a mãe ameaçando me bater, porque na época que eu fiz faculdade, eu já tinha 2 filhas e era eu que ameaçava me bater, né? Então, era questão de honra. Não, total. Mas real, as melhores histórias assim, cara, do bandejão e das greves, né? Nossa, é muito tenso, velho. É legal. Lê. E aí você se formou, Lê, foi guerreira lá, 6 anos, fazendo álgebra e fazendo Prob 1, Prob 2 e diferencial 1, 2. Caracas. Tudo isso aí. Nossa. Não, e trabalhando de manhã. Trabalhando. E eu troquei de trabalho durante a faculdade, eu troquei de emprego. Eu achei que era hora de dar um passo um pouquinho maior, e aí eu fui trabalhar na consultoria. Na consultoria que eu aprendi pra caramba, gostei muito de trabalhar na consultoria. Era muito punk, né? Às vezes você não sabia nem onde você estava, você dormia num hotel, no dia seguinte você estava no outro, você acordava onde eu tô. Mas, assim, é um momento que você aprende e tem que aprender rápido, e tem que chegar porque o cliente quer resultado, e foram 4 anos que eu trabalhei, quase 5 anos que eu trabalhei na consultoria, na Petrobras também, foi muito intenso. E depois eu decidi fazer esse mestrado, né, em Lisboa, que aí também foi meio complicado, né? Consegui juntar um dinheiro, eu falei, não, quero dar um salto de qualidade, né? E aí eu me inscrevi para esse mestrado, que é diferente do nosso ensino, né? Na Europa é diferente. A gente chama mestrado, mas ali são 3 anos que eles têm de faculdade, mais 2 anos para fazer os 5 anos. E aí a gente entra com mestrado com esses 2 anos. E aí eu escolhi, porque na época eu passei em 3, eu escolhi fazer a Faculdade de Lisboa, a Universidade de Lisboa, porque ali tinha o curso de econometria, que eu gostei muito de fazer econometria e queria entrar nessa área. Mas aí, pela minha surpresa, quando eu cheguei em Lisboa, o professor de econometria não estava. Era em sabática. Era em sabática e não tinha econometria. Quer dizer, não foi uma experiência muito boa, não era aquilo que eu esperei. Passei um perrengue, porque o dinheiro começava a acabar, né? Não é que eu podia contar com os meus pais lá no Brasil, porque estavam se virando também. Aí
eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí eu tentei até trabalhar no call center, mas não deu, não deu. Caracas, Ale. Sim, Caramba, velho, levava que o livro, legal. ele no call center, ele ia para poder estudar. Durante o call center tentava vender revista, mas foi muito trash, não deu, não. E aí eu tive Total. uma sorte, porque na universidade onde eu estava, tinha um bando, né, de um projeto que uma outra universidade, que é o Instituto Técnico de Lisboa, estava promovendo junto com o Ministério da Saúde portuguesa, que era um projeto que tinha estatística, um pouco de gestão e tinha programação. E aí eu mandei o currículo e me chamaram. Eu fiz a Olha. entrevista e passei. E ali eu comecei a ganhar um pouquinho de dinheiro, né? Eu virei bolsista, virei pesquisadora. Fiz 2 anos de Que legal. pesquisa e ali eu aprendi um pouquinho mais de programação. Que Mas devo legal, Ale. dizer que era em Visual Basic. Nossa, bebê, cara. que coisa. Raiz, hein? Raiz mesmo. Caracas. Mas foi muito Legal, Ale. legal. E pensando hoje naquilo que a gente sabe de data science, né? Mas estou falando foi em 2008. Aquilo que a gente fazia era data science, mas a gente não sabia que era data science. Exato. A gente Muito tinha legal, Ale. um banco de dados grande que tinha que trabalhar com SQL e tinha que fazer, praticamente um modelo, um robô que era tudo feito em blocos e usava estatística para modelar, etc., mas era muito rudimentar, a gente pesquisava e se virava sozinha, era eu mais uma amiga minha, uma colega, que era bolsista, e aí foram 2 anos, até que eu recebi uma outra proposta, que foi a proposta de casamento. Essa aí esse foi o alto nível. Ali falou, não, essa proposta agora é boa, Ale. Foi. Essa não tinha salário, né? Só trabalho. Essa não tinha salário, não. E era uma proposta muito séria que assinou para o resto da vida, né? Ao menos assim, não se pensa que é assim. Teoricamente, E né? aí eu vim para Roma. Que legal, Ale. Então o seu esposo é italiano. É italiano, sim. Bacana. Mas é italiano de pai e é tcheco de mãe. É da República Tcheca, sua mãe. E ele nasceu na República Tcheca, né? Porque o seu pai trabalhava ali. Mas, assim, ele é italiano, depois veio para cá pequeno. Italiano. Legal. E aí, você meio que casou esse momento de você terminar a consultoria ou você deixou a bolsa? Como é que foi, assim, para ir para Roma? Você deixou e foi para Roma? Estava para acabar, e eu estava nessa dúvida se eles iam acabar ou não, porque eram 2 anos já, e aí eu tentei fazer online, né, eu aceitei vir para Roma, meu marido trabalhava aqui na época, e a gente veio para cá, eu fiquei 1 mês fazendo os projetos daqui, mas aí depois eles decidiram não tocar, faltava pouco para terminar e tocar de lá, e aí acabou a bolsa. E fiquei casada sem a bolsa e sem trabalho. E aí foi um outro período muito difícil da vida, porque tudo aquilo que eu tinha de experiência, assim, acabar de uma hora para outra, e foi um momento de crise na Europa, e a ideia era que eu tivesse um pouco de tempo para poder achar um trabalho que eu gostasse, que eu me identificasse. Mas aí a vida tem dessas coisas e, infelizmente, meu marido perdeu o trabalho naquele período. E aí eu tive que pegar a primeira coisa que apareceu. E aí eu engravidei também, e sendo mãe é tudo muito mais difícil. Imagino. Mas aí eu consegui uma coisa que é muito difícil aqui, que é um trabalho que eles chamam estável, né? Que é um contrato a tempo indeterminado, que eles chamam na Europa, graças ao pouco de programação que eu sabia, ao pouco de
de experiência que eu tinha, e eles me empregaram, que era um trabalho onde eu tinha que fazer um arquivo digital, era a parte de sistema de informação, e como consultoria, a gente sabe que tem que entregar mais do que aquilo que eles pedem, né? Total. E foi assim que eu consegui me empregar e consegui melhorar dentro de onde eu estava, de onde eu tô. E eu tô lá, são esses 8 anos que eu tô. Caramba, Lê. Mas não era bebê mais não, né? Não era bebê, mas não. Mas ó, eu fiz ainda um projetinho de bebê no início, né? Ali eu vou deixar minha marca aqui nesse trabalho. Eu vou citar o bebê. Sistema legado. Né? Porque é um sistema legado. Boa, né? Que essa massa. História, Legal, Ale. E como é que foi esse ano? Acho que um pouco antes de entrar assim nas perguntas um pouco mais técnicas aqui, queria saber um pouquinho do choque cultural. Acho que você teve 2 grandes assim, né? Sair do Brasil e ir para Portugal, né? Que, queira ou não, é um choque cultural. A gente às vezes acha que Portugal fala português, mas é mais ou menos, né? Não é bem um português, né? E aí você tomou um outro choque assim cultural para ir para Itália, que eu imagino que seja bem diferente, né? De Portugal e do Brasil. Conta um pouquinho assim as coisas, esses choques culturais. Foi difícil. Primeiro porque Portugal, eu fui sozinha, era tudo novo, e o português de Portugal é uma outra língua. Total. Eu lembro que na minha primeira aula no mestrado, eu não entendi nada. Eu falei, mas o que é isso? Isso não é português. E eles riam, né? Porque tem nomes diferentes, a gente chama de sobrenome, eles chamam de apelido, e apelido pra gente é uma outra coisa. Aí eles perguntavam. Sério isso? Você tem um nome e um apelido? O teu sobrenome em Portugal é apelido. Aí quando eles perguntam, qual é o teu apelido? Aí eu... Nossa, imagina a cena. Negro e o seu apelido? Minha mãe me chamava de né? Lelê. Lelê. Nossa, velho, que coisa, que legal. Acho que tem algum meme assim, não tem? Que parece que espanhol também, eu acho que é apelido, não sei como é que fala. Aí a pessoa foi fazer, contando os memes, a pessoa foi escrever assim, viu apelido assim lá na passagem, não sei, e aí escreveu, tipo, um apelido, tipo, amorzinho, sei lá, alguma coisa assim. E aí ficou na passagem, assim, não sei quem, amorzinho, não sei quem, não sei o quê. Nossa, que legal! Coisa, Lê. Tinha essas coisas, mas, assim, essas coisas eram a parte mais engraçada, né? Porque tinha as partes mais tristes, porque a gente sai do Brasil achando que, primeiro, que tudo é melhor fora do Brasil, e não é assim. Total. E segundo, achando que todo mundo vai te tratar bem, que todo mundo vai ter curiosidade de saber do Brasil, e não é assim. Muito pelo contrário. As pessoas têm medo. Sim. Não, eu ia perguntar justamente sobre isso. Tem realmente, assim, que eu nunca saí do Brasil, então tem muito forte esse choque em relação a brasileiros, a relação a essas coisas brasileiras. Porque, por exemplo, uma vez, isso aqui é legal de contar, eu fui publicar um artigo, né, científico, lá fora, né, numa revista inglesa, alguma coisa assim, ou dos Estados Unidos, e aí voltou revisões, né, que vai... que isso, hein? Tem um artigo, galera. Quem quiser ler, tem artigos. A foi com massinha de modelar. No final. Foi com massinha de modelar. Aí eu falei, nossa, tô arrasando, vou mandar isso aqui, e mandou revisão. Aí a primeira coisa assim, da revisão era... você tem muito poucos dados, isso parece para mim uma visão meio preguiçosa. Eu falei, meu Deus do céu! Caracas, mandou um lazy lá. Mandou um lazy. Eu falei, cara... Aí levei um choque, eu fiquei, não, esse cara não fez isso comigo. Porque assim, o meu campo, mudei de assunto totalmente, mas meu campo era no meio do sol, de não sei o que. Eu falei, moço, pelo amor de Deus. Aí fui lá, voltei, fiz mais 3 meses de campo. Falei, toma isso aqui de novo, então. Aí foi aceito. Boa, olha. Tem esse choque, assim, eu fiquei chocada. Falei, como assim? É verdade, porque a gente, não sei, a gente tenta ser mais simpático, né? Mais dizer as coisas com mais... a gente
que fora não tem muito essa, não. Fala na tua Não lata tem. mesmo. Sim. E É. questão cultural. No início você fica assim, mas depois você vê, é deles, é assim mesmo. E tem muito preconceito também, não que no Brasil não tenha, né? Mas tem muito Sim. preconceito com mulher brasileira, com negros, com estrangeiro de forma geral. Não é fácil. Imagina, Lê. Eu acho que a gente realmente tem essa visão, né? Que fora é mais legal, mas nosso país, assim, onde a gente nasce, a gente é acostumado, né? A gente, né, conhece as pessoas já e tal. E é o que você falou, né? O choque cultural é muito sobre o modo diferente de viver, né? E quando eu também morei nos Estados Unidos, assim, a coisa que eu mais aprendi lá foi que não tem certo e errado, assim. Não existe isso, né? Não existe o certo e errado. Existe como as pessoas vivem, como elas acreditam, né? Então, eu nunca vou esquecer, assim, a gente foi num restaurante mexicano lá nos Estados Unidos, que era o mais próximo do brasileiro, né? Que era o Chipotle, que era uma comida mexicana ardida pra caramba, né? Porque tinha muita pimenta real, né? E aí eu lembro que eu comia, assim, chorando, porque estava muito quente e estava gostoso, que era partido com o Brasil, né? Mas eu chorava, assim, porque estava muito ardido. O pessoal E pensava aí que eu fosse de lembro... emoção, né? Exato. E aí eu lembro que você pedia água, você pedia uma bebida, né? E aí você pedia tap water lá, que é a água né? A água e tal. E aí a pessoa não te dava um copo de água, ela te dava um copo. E ela falava para você ir na máquina de refrigerante pegar a sua água. E eu falei, cara, você tipo, sabe, você tá dando um copo vazio para mim e tá confiando que eu vou pegar a água de uma máquina que tem 10 opções lá, sabe? Aí começava a dar esses choques, assim, sabe? Falei, caramba, velho, tipo, como é diferente alguns princípios, né? Do que a gente tem, do que a gente vive e como que eles lidam com isso, né? Então, é bem impactante assim mesmo. Sim. E na Itália também tem essa diferença, também eles têm essa guerra com que é diferente, né? Que para eles é estrangeiro, e isso é uma coisa muito ruim, porque eles tendem a etiquetar as pessoas, né? Então, entendi. Primeiro, antes de conhecer, te etiquetam, e é difícil você mudar essa opinião que eles fazem à primeira vista de você. É uma questão deles também muito cultural. E também que aqui é um país pequeno, né? Uma ilha, praticamente. Então, assim, essa visão muito fechada. Até a mídia é muito fechada, muito centrada neles. Isso também, no início, para mim, era um pouco complicado. Eu sou uma pessoa que tento me adaptar nos lugares, né? Então, eu acho que eu tenho essa característica, assim, de adaptar. E, mesmo assim, não é fácil. Para quem está querendo viajar, eu aconselho pra caramba, porque se vive várias vidas, né? Quando você faz essa escolha. Mas tem que saber que é difícil. Não, total. Tem que ter Também é muito... legal a gente sair da casinha também, né? A gente poder se enxergar pelos olhos dos outros, né? Porque às vezes a gente pensa que todo mundo ama o Brasil, né? A gente vê o Mick Jagger que vem aqui para cá uma vez por ano e acha que todo mundo ama aqui, né? E aí a gente percebe o quanto é problemático o nosso jeitinho brasileiro, né? Que nem o caso do refrigerante, né? E o quanto que a gente tem essa coisa de abraçar o povo, né? Que é uma coisa nossa. E a gente às vezes espera que outros façam isso, né? Mas aqui é um continente. A gente fala, todo mundo fala português, claro, com alguns dialetos, né? Língua portuguesa com alguns dialetos. Memes é um dialeto por si só. Mas a gente figurinha do WhatsApp é um meme. Aceitação. Uma linguagem. Aceitação e abraçar o povo faz parte da nossa cultura, cara. Total. Que é maravilhosa, né? Que eu sinto tanta falta, né? Tanta falta. Esse tempo do lockdown, eu estou longe do Brasil, todo esse tempo de pandemia, etc. Sinto muita falta desse jeitinho brasileiro mesmo, que te emociona, que te faz sentir em casa. Total. Não, legal, Ale, mas vamos mudar de assunto. Sim. E para mudar de assunto, eu vou contar uma história também sobre isso. Mas assim, quando eu cheguei também lá nos Estados Unidos, né, as pessoas falavam que eu era brasileiro e os americanos também têm uma cultura muito fechada, né? Eles não sabem muito sobre cultura mundial, digamos assim, né?
estudam muito sobre o próprio país, história, né, do país, né? Então, alguns não sabiam aonde o Brasil ficava. Muitos achavam que aqui era muito mato ainda, que tinha vacas, e a gente caçava e pescava, né? E teve outros, né, os mais descolados, que sabiam que o Neymar existia. E, obviamente, né, brasileiro, conhece o Neymar? Conhece o Neymar? Aí, nas primeiras vezes, eu falava Vizinho que meu. não. Aí eu falava assim, não, o Neymar joga bola, tal, mas não conheço. Aí, chegou um ponto que as pessoas perguntavam tanto que eu comecei a falar que eu conhecia o Neymar. Não, eu conheço o Neymar, jogou bola comigo, a gente jogou junto, mas aí chegou num ponto, ele decidiu ir para o futebol e eu vim aqui para engenharia, né? E aí teve um dia que eu contei essa no bar, velho. A gente tava num bar americano lá, aí no bar é igual o dos filmes mesmo, tem o balcão, as pessoas ficam em pé, sentadas ali, e aí sentou uma pessoa do lado, assim, do meu lado, e puxou conversa, falou, e aí, de onde você tá vindo? Tá, eu sou brasileiro. Você conhece o Neymar? Não conheço. Aí o cara conhece o Neymar aqui. Aí começou a encher gente do lado. Quando eu vi, tinha umas 3 pessoas de cada lado, a gente falando sobre o Neymar, inventando um monte de groselha, e o pessoal tirando foto comigo, velho. Tirando foto com a galera, assim, você comigo do Neymar, não sei o quê. Aí eu falei, caracas, hein, mano? Não era pra ter chegado nesse ponto, mas enfim. Calma, galera. Eu falei, calma, galera. Pega a bola mas, aí, enfim. faz uma embaixadinha. Pois é. Mas é tenso, cara. A galera, tipo, eles sabem um ponto nosso, assim, né? E falam, não, brasileiro com o Neymar. Eles vêm todos juntos na aldeia lá, na caça e pesca. Do Neymar. Que Neymar fez... Você contou mas, pra eles que a Ale, Amazônia é nossa? Então, exato. E do Neymar. E do Neymar. E vocês sabem que o nome da Amazon é referência à Amazônia mesmo, né? É? Não sabia. Não sabia também, não. O BHAG lá da Amazon, né? Que é o grande sonho deles, quando o Jeff Bezos começou com os livros, ele queria catalogar todos os livros como se fosse o catálogo botânico da Amazônia. Então, ele falou, cara, eu quero fazer uma referência a isso, e aí surgiu a Amazon, porque o grande objetivo deles inicial era catalogar o máximo de número de livros possíveis. Então, ao invés de você ir na biblioteca lá no Barnes & Noble, que é a biblioteca deles, que é a loja de livraria, né? E você comprar um físico, mas às vezes livros antigos ou qualquer outro livro você não encontrava. E o Bezos queria, catalogar tudo online para você comprar online e entregar e tal. E aí tem essa referência da Amazon, depois vem aquela coisa de você começar com A e terminar com Z, né? E aí tem o sorriso, né? Então significa que eles catalogam tudo de A a Z, né? Então aí, mas uma experiência inicial era da Amazônia. Achei bem legal. Maneiro, sabia não. Boa. Cultura, né, gente? Também, né? Também não sou... Né? Mas enfim. Tu fica falando que é amigo do Neymar só, né, galera? Tem cultura, um pouco de cultura, pô. Nota esses dados aí. Mas, Ale, eu queria saber um pouquinho de você, morando fora, e um pouquinho lado mais profissional. Como que você vê um pouquinho, assim, as entrevistas de emprego aí, né? Tanto na Itália quanto em Portugal. Como que é, assim, pela própria cultura de ser uma cultura mais direta, eles perguntam mais ao ponto, né? Porque aqui no Brasil eu vou contar para vocês sabem, né? Tipo, você chega aí a pessoa pede para você contar a sua história. E aí você começa, é porque lá, né? E aí você vai criando a narrativa, depois você chega no contexto, né? Eu queria saber se é assim também e que diferenças você vê. Olha, aqui eles são um pouco mais diretos na parte técnica. Não é que querem saber muito da tua história familiar. Não, eles querem saber da tua experiência profissional. Isso até uma última que eu fiz, eles praticamente me perguntavam tudo sobre experiência profissional. Foi dentro de uma plataforma online, quer dizer, tinha que escrever, tinha que falar, mas tudo sempre pela minha questão profissional, de estudo, e fazer os teste técnico, né? Os cases técnicos muito simples, de forma simples, e depois esperar uma nova entrevista, onde você fala com o CEO, não, mas o manager ali da situação. Mudou muito dessa última que eu fiz para a primeira, porque na primeira entrevista que eu fiz não tinha os cases técnicos, era mais
sobre aquilo que estava no teu currículo. Tá. E agora eu vi que teve essa mudança que, para mim, eu achei que foi muito boa, porque às vezes você, só com o currículo, não consegue expressar muito todo o teu potencial. Assim, Total. com os cases fica melhor. Mas a diferença que eu acho em relação ao Brasil é essa um pouco distância que eles têm do entrevistado. É meio estritamente profissional, assim, né? São experiências mais voltadas para a profissão, né? Para a profissão. Entendo. Legal. Eu notei. Legal. Boa. E, Ale, falando um pouco de mercado e tudo mais, você vê muita diferença, porque, assim, a gente sabe que TI, né, é majoritariamente masculino. Até hoje isso tá mudando, realmente, pelo que eu vejo, assim, né, porque a gente acaba acompanhando, mas e aí, como é que é esse mercado aí fora, ou em Portugal, que você também teve passagem, ou na Itália mesmo? Você vê uma diferença assim também? Eu vejo a mesma coisa no Brasil. Muito público masculino, poucas mulheres. Te digo, aqui na Itália, eu, por exemplo, aqueles que eu conheço são todos homens, e a ideia que eu tenho é que quando vê uma mulher que sabe de informática, né, que eles chamam informática, tudo para eles é informática, do hardware, software, tudo. Nossa. Ia me sentir ofendido aí na Itália, então. Mas tudo bem, tipo, eu ia entender. Desculpa, a galera da informática, nada contra. Mas eu entendo. A ideia que eu tenho é que você não é tão bom quanto aquele menino que faz informática, entendeu? Que as mulheres sabem menos, assim. Ainda tem essa muito... um pouco antigo, no senso, trabalho para mulher e trabalho para homem. Assim, né? Eu vejo muito essa coisa ainda, ao menos na Itália, infelizmente. Em Portugal, as duas pesquisadoras que trabalhavam eram mulheres, mas assim, a universidade, a maioria era homem, né? E, Megro, para você, isso aqui no Brasil tem mudado mesmo? Como é que é você aqui? Boa ponto, Rai. Tipo assim, tem mudado, mas a passos lentos, tá? Então, ainda é majoritariamente masculino, né? E a diferença no Brasil é que, pelo menos onde eu participo, né, na empresa que eu trabalho, a gente tem um esforço para poder integrar as mulheres, né? Para poder, tipo, tem muitos programas que ajudam as mulheres. Eu tenho uma amiga que tem um programa de mentoria chamado Mentorelas. Eu vou fazer a propaganda para ela aqui, porque é muito legal. Ela reúne várias mulheres que vão fazendo mentorias com outras mulheres, e é tudo gratuito. Depois vocês procuram, chama Mentorelas. Mais informação eu posso deixar também na descrição do vídeo. Então, é um movimento que acontece, mas ele é mais orgânico, né? Porque algumas pessoas da sociedade realmente enxergam isso e tentam fazer isso, mas a gente não tem nada estrutural e social que promova isso, né? Então, ainda... Na minha época era mais forte, né? Tem curso de homens e curso de mulheres, né? Então, engenharia é curso de homem, enfermagem é curso de mulheres, né? Arquitetura é curso de mulher, né? Hoje tá mudando um pouco isso, mas eu ainda sinto que é passos muito lentos, assim, sabe, Rai? Então, mas feliz por ver que isso promove, mas queria que fosse mais rápido. É porque eu acho que a mudança, ela tá vindo, lógico, ela tem que vir de algum lugar, né? Mas ela tá ocorrendo de trás para frente, né? Porque as empresas estão sentindo a necessidade, até por conta de que uma empresa serve para todo mundo, né? Ela serve homem, mulher, trans, brancos, negros, amarelos. Só que ela tem dificuldade em atender todo mundo. Então, ela precisaria que tivesse isso no quadro da empresa para poder até produzir melhores serviços. Só que a sociedade não está ainda preparada para isso. Então, o movimento de inclusão, ele está vindo das empresas, né? Só que enquanto a estrutura da sociedade tiver essa visão, né, do que a menina tem que fazer, do que o menino tem que fazer, isso, infelizmente, vai continuar, né? Pelo menos até um certo ponto. Ainda bem que essa geração de agora já está pegando um mundo, pelo menos no Brasil, óbvio, né? E eu acho que isso é bem legal, ponto para nós. Já pega uma corrente contrária, né? De que a menina pode fazer tudo e deve, né? Fazer tudo, ser o que ela quiser. A gente até abriu esse debate aqui
no último episódio que a gente gravou, né? A gente até sempre pede para os convidados mulheres convidar, né, dar conselhos e convidar outras meninas para serem, né, e mostrar exemplos de cientistas, de gente da TI, de mulheres em exatas, né, para ver se a gente consegue também fazer um trabalho nesse sentido aí, né, de trazer Com certeza, amigo. a inclusão. Eu Hoje a gente queria já só vê... levantar Claro. uma bandeira Claro, sempre em relação a esse assunto, porque eu sou mulher, mas sou mãe também, né? E eu vejo também que muitas empresas veem isso como uma coisa muito negativa. Caramba! Porque quando você não tem filho é porque você, de repente, pode engravidar, então aí vai dar um problema, vai faltar, etc. Nossa, entendi. Quando você tem filho, é porque o filho é a coisa mais importante que você tem, então você... Caramba! Então, é um dobro do preconceito. Sim. E, infelizmente, com isso, eu não vejo nenhum movimento, sinceramente. Não vejo aqui, não vi ainda no Brasil. Não sei, pode ser que eu estou errada, mas é uma coisa que vejo. Sim. Isso que a Lê tocou E na Itália isso é mais acentuado, né? Porque Uhum. na Itália eles veem muito que a mulher mãe é só mãe, tempo integral, dona de casa, né? Aquela senhora, coisa tradicional daquela senhora gorda que faz comida pra caramba e tal, né? Mas, pô, gente, não é bem assim, né? Não, por É nada. o velho mundo com as velhas ideias. Mas eu sinto esse preconceito até dentro do meu trabalho mesmo. Às vezes eu penso que certas responsabilidades não chegam porque ela é mãe, né? Caramba! E isso é uma coisa... Quando eu digo que eu estudo, que eu faço, etc. Mas por quê? Já tem filho, tem trabalho estável, mas o que você quer ainda da vida, né? E as pessoas esquecem que a gente é mãe, mas é mulher também. Uma pessoa, né? É uma pessoa, tem realizações que você quer, né, que você não quer deixar para trás. Então, É até meio trágico falar sobre isso, sim, e isso, assim, deve ser meio chocante para vocês, meninos, mas pra gente, assim, é até muito comum. Então, às vezes a gente toca nesse assunto e assim, é isso, né? Porque, assim, por exemplo, eu vim da biologia, vim do meio acadêmico, então nunca fiz muitas entrevistas na minha vida. Aí, quando eu busquei a transição de carreira, eu comecei a fazer entrevistas. Aí, minha segunda entrevista, a pessoa perguntou se eu namorava, ou se né, tinha planos. Aí eu falei que namorava e que estava noiva, e acabei de revelar isso para todo mundo. E aí o cara falou, Aí eu falei, Aí ele falou, então tá. Aí acabou a entrevista e ele nunca mais falou comigo. Não, mentira. Ele perguntou, aí falou assim, mas como é que você vai lidar com isso, essa sua transição, porque aí você vai querer uma vida que não sei o que. Eu fiquei tipo, como qualquer outra pessoa, mas minha vida continua assim, né? Tem uma vida depois disso. Nossa! Aí foi isso. Não vou citar empresas aqui, velho. mas é uma empresa famosa. Joguei aqui, é uma empresa famosa. Mas foi isso. Tipo, Aí eu fiquei chocada. Resumindo, ele está mais interessado no que você vai fazer da sua vida do que você é capaz de resolver o problema para ele, né? Isso que eu acho, assim, estranhíssimo. Foi muito... Aí foi um choque, assim, para mim, porque como eu vim do meio acadêmico, né, tem muito preconceito também. A gente também discutiu isso no podcast passado. Tem muito preconceito, sim, mas eu nunca tinha feito uma entrevista e eu sempre ouvi muito falar disso, né? Eu fiquei muito chocada que isso é comum. Eu falei, meu Deus, é a segunda entrevista que eu faço. E já perguntaram essas coisas. Foi muito absurdo. E você vê como que é o patriarcado estruturado, porque provavelmente essa grande empresa deve ter várias políticas de inclusão. Só que a pessoa que estava lá no poder de contratar, de decidir, não estava dentro, porque ele cresceu e nasceu e cresceu numa sociedade dominada por isso, né? Então, para as pessoas mudarem a cabeça é difícil. Exato. E vai propagando, né? É a história da formação, né? As pessoas se formaram na USP, eles contratam pessoas da USP, e no final todo mundo fala que pessoa da USP só que são bons profissionais, né? Então o negócio você acaba rotulando as pessoas pela formação, porque aquilo ele vai, né, se estendendo, mas ninguém parou para olhar e falar, galera, mas está interessado no que a pessoa formou? A pessoa é capaz de resolver o que a gente precisa? Então beleza, bora, né?
Sim, E aí que Real. os cases técnicos fazem a diferença, né? exatamente. Exato, porque aí no case técnico eu falo para vocês, né? Todo mundo é igual, né? Então, biologia, relações internacionais, todo mundo é igual, né? Vai ganhar aquele que fazer o melhor case e mostrar o melhor conhecimento, obviamente. Então, por isso que eu acho muito mais justo, né? E aqueles que Sim. estão na comunidade DS, claramente. E obviamente, se você fizer um case for da comunidade DS, né? 90% de chance de você arrebentar no case. Não, eu acho isso muito, muito, muito doido isso. Não sei outra palavra para isso. Vou fazer um merchan aqui gratuito, que eu falo, que às vezes eu faço merchan na comunidade a troco de nada. Que, cara, eu tava buscando emprego, tipo, em primeira oportunidade há muito tempo. Há muito tempo. E eu falei, quando começar o emprego, eu vou pra comunidade. Aí eu falei, peguei todas as minhas últimas economias e falei, vou logo, que é isso. Eu mostrei lá na comunidade. Uma semana depois me chamaram. Eu falei, cara, não. É uma áurea aqui, ó, que você entra aí. Eu lembro dessa mensagem aí. A Rai mandou mensagem: Ju, o que você faz aqui, mano? É um negócio Não sei, assim que parece que cara. funciona, velho. Eu né? falei, que isso? Eu falei, pô, Rai, na verdade, depois eu vou fazer o Pix lá pro seu chefe, né? Mas pra gente acertar as contas. Sim. Vamos lá. Antes de fazer muito a bom. próxima pergunta, eu só queria destacar um ponto importante aqui, principalmente para as mulheres que estão ouvindo, que acham que é complicado ir para a área de exatas, para a área de informática. Tá aí, Alessandra, mulher, mãe, negra e estrangeira. Tá aí, ó, cientista arrebentando na carreira. Meninas, só Total. vem que tá tudo aí. Esse é o mundo. Se vocês não vierem, a gente vai continuar com essa estrutura aí, onde os homens decidem quando vai mudar e não façam isso. Tomem conta. A gente é Total. responsável por mudar essa etiqueta, né? A gente é É, com responsável, a gente tem que certeza. continuar Na batalhando. verdade, a gente também, né? Mas Com certeza. a gente está na É zona de verdade. conforto, né? A gente tem que admitir, porque a gente Uhum. nasceu, né, nessa estrutura e para a gente sair é muito Aham. difícil, né? É muito difícil. Total. Então, vamos lá. A minha pergunta. Você trabalhou em muitas empresas, em várias áreas também, né? Você trabalhou na GS, trabalhou na Petrobras, você trabalhou no Ministério de Saúde de Portugal, no sindicato na Itália, né? Sim. Então, você trabalhou na indústria, trabalhou em empresa pública, em órgãos públicos. Como que é essa diferença, né, em relação à estrutura dos trabalhos e em relação a dados também, né? A importância que se dá e os viés que se utiliza na utilização de dados. Olha, por incrível que pareça, na General Electric, te falo de muito tempo atrás, falo dos anos 2000, já dava uma atenção muito grande dos dados. Não sei se é porque é uma empresa que tem a base americana, mas os dados ali eram, eu imagino que ainda é, muito importante. A gente media tudo, a gente fazia os projetos e fazia estatística, para você ver, a gente trabalhava com desvio padrão, né? A gente tinha que diminuir o desvio padrão. Legal. Então, era uma empresa privada e de muito tempo atrás, estou falando. Na empresa pública, era um pouco mais complicado. Não tinha tanto não se sabia a importância dos dados. Então, é mais difícil você organizar os dados, você tinha que reformular tudo para poder conseguir entender onde estava o problema, etc. Não tem muita essa visão dos dados, né? O meu trabalho, por exemplo, sendo um sindicato e que o nosso produto são as manifestações, né? São os decretos, a política. E eu também vejo não direi a importância dos dados, mas não está ainda com a tecnologia que a gente tem hoje para poder trabalhar os dados de forma correta. Ainda vejo muita confusão, um atraso mesmo naquilo que a gente está fazendo, que podia ainda fazer. Então, eu vejo ainda muita confusão nesse mercado.
Eu trabalhei 25 anos na empresa pública aqui no Brasil, e assim, Caracas, Almir. é uma das áreas que tem mais possibilidade de você criar alguma coisa, tem a maior possibilidade, porque é tudo muito atrasado. São setores que não se conversam entre si, os dados não trafegam de um para o outro, você tem que ficar minerando dentro da própria empresa. Só que, assim, qualquer coisinha que você faz gera um valor muito grande. O problema é que essas coisinhas são seccionadas e aparecem de iniciativas pequenas. Às vezes um funcionário, em algum setor específico, criou um negócio que só servia para ele. E aí a galera começou a falar, não, isso é muito legal, daqui a pouco esse negócio voa, aí esse vai, assim, vira a empresa inteira, e aí chega lá em cima, alguém fala, pô, isso é muito legal. Aí pega aquele cara, leva para um setor lá em cima, para ele criar um negócio corporativo, e aí o setor perde aquele cara, aquele negócio corporativo demora para sair, e aí você tem um monte de limitação, porque não pode usar esse tipo de ferramenta, você não pode acessar esse tipo de dado, você não pode fazer isso. Mais ou menos, é bem complicado, mas dá para gerar muito valor, viu, cara? A gente certeza. A gente pegava tem os Excel, projetos todos na cabeça, mas assim, só você pensar que tem que pedir autorização para poder trabalhar os dados, para poder desencorajar. Na empresa que eu trabalhei, a gente teve que hackear um servidor para pegar informação que seria muito importante para a empresa inteira. A gente diminuiu um processo que demorava em média de 60 a 90 dias só para fazer a primeira validação e demorava mais ou menos um ano. A gente reduziu essa de 90 dias para 15 minutos, com Excel. Caramba! Só que a gente teve que hackear um servidor para pegar alguns dados que tinham lá, que a gente não tinha acesso, e o acesso foi recusado várias vezes. E a gente montou a ferramenta ali no limbo, né? No lado negro da força. Quando a gente mostrou para a pessoa a ferramenta já pronta, aí a gente falou, olha, tá aqui. Aí a pessoa ficou apaixonada. Mas como que vocês fizeram? Aí já não posso falar. Não posso contar, porque meu emprego está em jogo. Mas Bom, vamos torcer para o Almir estar aqui depois dessa declaração. Se você é o chefe do Almir, tá sabendo agora como que ele fez, viu? Não, eu não estou mais na empresa, eu pedi demissão. Mas... Então, se você é o ex-chefe do Almir, agora você sabe como que ele fez. O segredo eu estou preservando pessoas que estão lá, que me ajudaram a fazer o processo. Se você é amigo do Almir, abre seu olho, hein? Ele é Cuidado! Começa a procurar emprego. Começa a procurar emprego. Muito bom. Ale, vamos afunilando aqui, porque a gente está super cansada, já é um pouco tarde aí em Roma, né? E eu queria que... Não, tipo, a noite é uma criança, né? É uma criança. Mas, enfim, para mim não é mais, mas enfim. Eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal ali sobre estatística, assim, que conselho que você dá para alguém que quer fazer estatística e ainda está meio, ou vai para estatística, ou vai para ciência de dados, ou vai para qualquer outra profissão. Que conselho você dá para essas pessoas? Assim, o que é legal essas pessoas saberem de antemão? É importante saber que é hard. Difícil, hein? Tá achando lá que é de produção, que não, é um pouco mais embaixo o buraco, hein? É uma coisa muito mais embaixo. É muitos dias de estudo, a parte de divertimento tem pouco, porque a gente, né, vê os projetos ali, não sabe tudo aquilo que está embaixo, você tem que saber... tem que saber todas as teorias, teoremas e todas tem que estudar a parte própria, que não é muito bela, não é muito muito divertida, e faz até chorar. Mas é um curso que eu acho que é maravilhoso. Se você gosta de matemática, você já testou um pouquinho da estatística e se familiarizou, eu acho que muito válido, porque é raiz, entendeu? É a raiz. Eu acho que te dá uma marcha, se diz, né? Uma marcha a mais, porque te dá aquela base, né? Te dá aquela base, te dá uma mentalidade estrutural, te dá poder. Total. Se sente meio mágico, assim, com a estatística. É claro que a ciência de dados é fascinante no sentido que tem a programação, você vê ali na realidade, né? A coisa aplicada ali
Eu estou me divertindo muito com ciência de dados, né? Que legal. Estou gostando pra caramba, me identifiquei, estou amando. Mas a estatística, se eu tivesse que começar e escolher, eu continuarei com a estatística. Não, Com certeza, Lê. não mudarei já. Mas isso. Não, muito legal. Eu acho que, digamos assim, que todo esse esforço, né, esse esforço que você precisou ter para poder se formar em estatística, eu acho que você realmente ganha uma cascadura, né? Você fica muito mais resiliente e consegue, e tem ferramentas muito mais potentes para resolver problemas, né? Uhum. Então, eu acho que te dá uma casca mais rígida, né? Eu acho muito legal isso. É aquilo que eu acho que eu vejo hoje ainda, né? Porque tem gente que diz que estatística é coisa do passado e que, Nossa. que eu vejo tudo de forma diferente, assim. Eu vejo que, como você diz, a resiliência, a estrutura, a base, o curso de estatística te dá. Uhum. Com certeza. Com certeza, Lê. Eu vou abrir também o coração aqui, mas uma coisa que às vezes eu me pego pensando, assim, né? Porque eu não consegui fazer mestrado, assim, eu não consegui, acabei indo para o mercado e tal, e tinha vontade de fazer um mestrado, doutorado, de ser professor também, né? E às vezes eu fico pensando assim, poxa, porque para mim, né, fazer um mestrado, doutorado, você ganha uma capacidade muito legal de resolver problemas e pesquisar sobre, né? Então eu estudo, dou meus pulos aqui, mas eu sinto falta que talvez o mestrado te daria nessa capacidade de resolver problemas assim no alto nível, né? Mas vamos ver, quem sabe eu não faça um doutorado, né? Ela fazer um doutorado em alguma coisa desse jeito aí. Mas legal. Aproveitar para fazer um jabá aqui. Mas... O Almir precisa. tá mestrando, né, Almir? Não, estou na segunda graduação. Caraca, e a graduação fácil agora dessa vez, né, Almir? Qual você está fazendo? Com certeza, é matemática. Matemática. Fácil. A matemática, ela foi legal quando era só números. Quando eu vou colocar letra, aí você tem que somar letras, aí, cara, aí complicou. Aí já não tem mais jeito. Então, quando eu comecei matemática, a minha barba era igual a do Meiga e meu cabelo era igual ao da Rayane. Aí eu comecei... Vocês têm que ver essa cena, galera. Vocês estão só ouvindo, vocês têm que ver. Porque realmente é impactante, assim, o Almir. Aqui, não precisa ser difícil. Venha para a comunidade DS. Boa. Isso aí. Aqui a gente boia primeiro, a gente começa a nadar. Né? Todo mundo boia, depois a gente vai começando a nadar e dar as braçadas, né? Em breve, camisetas com essas frases Célebres. na loja do Meigro. Na lojinha do Meigro. Na lojinha do Meigro é boa. Fazer uma lojinha, Rai, boa. Coach Meigro. Uma lojinha. Lojinha do Meigro. Quem sabe a minha carreira como influencer não decola, né? Tá perigando, né? Mas que isso? Quem sabe? Cadeira. Cadeira. Meu objetivo é ser influencer de 3 coisas. É ser influencer de camisetas, de cadeiras e do iFood. Porque aí eu consigo garantir a comida, o vestimento e onde as pessoas sentarem, né? Aí, isso. Fechou. Mas vamos seguir o plano. Até lá a gente vai fazendo ciência de dados. Se você que está ouvindo ou vendo esse vídeo tiver uma loja de poke, só fala com o Meigro. Poke. Vamos fazer parceria. Eu gosto, acho legal. Gostoso. Bom, para a gente ir caminhando para o final aí, deixar a nossa convidada dormir, eu queria encaixar aqui uma perguntinha que é: se você não precisasse, se dinheiro não fosse importante, né? Você não precisasse de dinheiro para nada, né? O que você faria para trabalhar? E por último, para fechar, eu queria que você deixasse aí um convite, uma dica para trazer a galera, inclusive as mulheres, né? Mais para elas ainda, para essa área de TI, de exatas, de dados, de tudo mais. Olha, se eu tivesse todo a força para poder não precisar trabalhar todo o dinheiro, para não precisar
trabalhar para ganhar dinheiro. Eu eu ia querer trabalhar sempre com os dados. Olha, eu não sei. Com os dados se ganha muito dinheiro também, né? A gente... Eu espero que sim. A gente está nessa expectativa. Os dados ganham muito dinheiro, mas assim, eu faço por paixão, assim, sinceramente. De repente eu estou com a visão errada, mas Não tá, não. Não, acho que não, Ale. Eu faço por paixão, assim, a coisa que eu gosto de fazer, que eu vi que é aquilo que eu gosto de fazer, então eu faria até sem ganhar nada. Mas, infelizmente, a gente precisa sobreviver. Total. E, infelizmente, no meu caso, quando eu vim para cá, eu tive que não tive muito tempo para escolher, né? E essa minha missão é migrar, é poder ganhar dinheiro, mas com a coisa que eu gosto de fazer, que é Sim. a ciência de dados, assim, e graças à comunidade, eu tô muito feliz, assim, me sinto novamente com a confiança que eu precisava para poder continuar indo avante, né? Legal. E o meu recado para as mulheres, assim, principalmente para as mulheres, mas para os jovens, se você gosta de ciência de dados, vai, porque eu vejo um grande futuro mundial, assim, em qualquer lugar. Eu tenho meu marido que agora está trabalhando em Áustria, e ali eu vejo sempre vagas, e também ele é um país muito legal, e para trabalhar, e tem um mundo muito grande na área de ciência de dados que a gente pode trabalhar, pode se realizar, né? Então, se você é mulher, se você é mãe como eu, não desiste, vai avante, continua estudando. Eu sei que é mais difícil, a gente não vai com a velocidade que a gente gostaria de ir, mas vai avante, porque a gente pode mudar essa cultura, né, mas do mercado, e conseguir achar o nosso pedacinho no mercado, nossa felicidade de ser profissional. Com isso certeza, que eu estou buscando, e é isso que eu desejo para todas as mulheres, para todo mundo. Que legal, Ale. Pô, mensagem bonita. Acho que é isso, galera. Tipo, vamos seguir o que gosta, né? A ciência de dados super promissora, tipo, e eu gosto muito da ciência de dados porque, né, a gente não depende de formação exclusiva, então, e tem lugar para todo mundo. Eu acho isso muito bonito, assim, em relação a essa profissão específica, né? Então, super legal. Quem quiser vir aí, a gente tá de portas abertas para ajudar todo mundo aqui, com certeza, né? Isso é verdade. Eu sou testemunha que fui muito ajudada, estou sendo muito ajudada por vocês. Com certeza. E vamos que vamos, todo mundo se ajuda, essa é a cultura da comunidade. Total. É isso que vale. Muito legal, gente. Então, Ale, vamos encerrar para deixar você descansar. E agora a gente tem a nossa frase de efeito final, e aí você tem que falar a sua também. Aí, nesse momento que o Almir ele saca um livro de filósofo dele, que está ali na plataforma, abre uma página aleatória e diz algo que vai marcar o resto da sua vida. Então, é isso que acontece nesse momento. É pesado, assim. Só que vocês estejam preparados. Né? É sempre assim, né? Sobra para mim aqui na última hora. Almir, fala a nossa frase de fechamento desse episódio. Eu não tenho, não. Fala aí primeiro, Ale. Eu vou procurar alguma coisa. Ai, meu Deus do céu. Ale, fala uma frase filosófica, fundamentalista, sonhadora, tipo visionária, que você pode impactar as pessoas agora. Eu li uma frase, vamos ver, né? Eu li uma frase essa semana, era de Mário Quintana, que dizia as palavras da saudade, né? Que nesse período assim de pandemia, eu tô com muita saudade do Brasil, né? Muita saudade. E vocês me trazem muito do Brasil, assim. Eu agradeço muito isso, porque é um período difícil para todo mundo, né? De pandemia, então você sentir
um pedacinho, né, da casa tua ali é muito Sim. importante no sentido até psicológico. Sim. E a frase de Quintana dizia alguma coisa como saudade faz mal, você sentir saudade, mas a pior saudade é aquela que você tem saudade de você mesmo, né? Então, Sim. eu por muito tempo, por alguns 2 anos atrás, eu tive saudade de mim, daquilo que eu era, e faz mal, realmente aquilo que Sim. Quintana falou, é a pior saudade que tem, e na comunidade eu estou conseguindo ter essa Legal. visão do que eu era e estou mais focada no meu futuro e do que aquilo que eu posso fazer, e não quero mais sentir saudade do que eu era, quero pensar agora só no Que meu legal. futuro. E isso graças à comunidade, graças à ciência de dados, eu agradeço muito vocês. Ai, que bom. Não sei se Ale. era uma frase de impacto. Não, mas- foi Nossa. excelente. Eu acho que vai sair na camiseta da comunidade, pode ter certeza. Mandou muito bem. Não, Boa. muito Obrigada legal, também a Ale. frase de Quintana, porque eu lembro que não é exatamente aquilo que eu disse, mas Sim. com Não, mas esse tá. foco. Não, muito legal, Ale. Muito bacana. Pode ter certeza que com a gente aqui você vai ter sempre um pedacinho do Brasil aí, semanalmente, né? Nem que for pela zoeira, né, Rai? A gente fala uns memes também, figurinha, coisas assim, né? Ótimo. Legal, boa, Ale. Almir, então fecha pra gente esse episódio com aquela frase que vai impactar a humanidade agora. Opa, vamos lá. Ninguém nunca tomou uma decisão por causa de um número. É necessário haver uma história por trás da decisão. Essa é a frase do Daniel Kahneman, autor do livro Rápido e Devagar. E storytelling, né, gente? Porra, é tudo. Storytelling. Essa frase foi muito boa. Pesada. Grande O Almir, livro, o Almir sim, sempre, sim. sempre não decepciona, cara, surpreende. Levantou a porta. É boa. Gente, muito obrigado por acompanharem aqui o episódio. Quero agradecer demais a Ale por Obrigada aceitar a o nosso você. convite. Fica super Obrigadão. convidada aí para os próximos episódios, com certeza. E eu vou deixar as descrições do Mentorelas que eu falei para vocês aqui também no vídeo, aqui no áudio, né? Onde vocês estão vendo a gente. E a gente se vê, então, no próximo episódio. Beleza? Gente, Obrigadão, obrigado pessoal. e até o próximo. Até o Até a próximo. próxima. Até o próximo, gente. Valeu. Tchau.